Estamos em mais uma meditação diária da Escola Bíblica. Que Deus abençoe a sua vida. Mais uma vez estamos juntos para meditar na maravilhosa Palavra de Deus. E hoje nós vamos falar sobre o perdão. O perdão está com o Senhor. Nossa leitura bíblica está no livro de Salmos, número 130, versículo 4. Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Preste atenção, querido ouvinte. O salmista está levantando uma oração a Deus, como quem das profundezas clamava, reconhecendo a onisciência de Deus, que sabia de todos os seus pecados, e sabendo da grandeza da justiça deste Deus. Ele sabia muito bem que ele necessitava do perdão que estava no Senhor. Vemos aqui um clamor penitente. Das profundezas a te clamo. Há uma percepção muito grande da intensa necessidade e do perigo crítico que ele se encontra, uma vez que o contexto aqui é de alguém que perde o perdão dos seus pecados. Obviamente que esta profundeza que ele se refere se trata de um reflexo das circunstâncias do pecado. Ao sentir os malefícios do pecado, ele se sente em grandes profundezas, em densas trevas, em perigos eminentes. Mas ele reconhece que este Deus é o dono do perdão. Ele reconhece que com Deus está o perdão. Ele demonstra a consciência clara do seu pecado e a certeza do perdão de Deus. Ele sabe muito bem que Deus conhece todas as coisas. Ao passo que ele diz: Senhor, se tu observares as iniquidades, quem subsistirá? Como se ele falasse: Senhor, se tu anotasses para a prestação de contas todos os nossos pecados. Observamos aqui a universalidade do pecado, apresentado de maneira forçada na declaração que diz que ninguém poderia ser justificado se Deus anotasse cada pecado e não os apagasse. É claro que Deus, na sua onisciência, Deus conhece tudo aquilo que fazemos. Deus conhece todas as nossas atitudes, todas as nossas obras. E o salmista também muito bem entende que se Deus fosse de fato considerar o peso dos nossos pecados todos os dias, nós não poderíamos subsistir diante da sua presença. A única esperança diante da realidade do pecado que nos cerca é nós entendermos que existe a oportunidade do perdão divino, que por outro lado aviva o sentimento de respeito do pecador perdoado. Ele reconhece que esse Senhor é aquele que o perdoa. Ele reconhece a grandeza desse Senhor. Ao se referir por duas vezes ao Senhor, Senhor, é como se alguém que está diante de um grande tribunal e sabe que não pode permanecer em pé diante da grandeza daquele juiz. Então ele clama: Senhor, Senhor. É isso que observamos no versículo de número 3. Duas vezes ele se dirige a Deus como Senhor. Ele sabe que este Deus é grande e é justo. Ele olha para si mesmo e sabe que ele é pequeno e pecador, transgressor da lei de Deus. Mas é este Deus que é o dono de todo o perdão, para que sejas temido. Isto é, o perdão do Senhor capacita os homens a reverenciá-lo e a obedecê-lo. Pois sem o perdão, estando ainda no pecado, o homem está desconectado da comunhão com Deus, de forma que não pode e nem consegue prestar ao Senhor os atributos de sua glória. É alguém desesperado, clamando nas profundezas. Muitas vezes o desespero nos faz sentir isolados e longe de Deus. Mas este é o precioso momento quando necessitamos mais da sua ajuda.
O desespero pelo pecado não nos deve levar à autocompaixão, fazendo que pensemos mais em nós do que em Deus. Em vez disso, deve nos levar à confissão e depois à misericórdia, ao perdão e à redenção de Deus. Olhar os pecados como quem guarda rancor é como construir uma muralha entre você e outra pessoa. E é quase impossível falar com franqueza enquanto esteja esta parede em pé. Quando Deus nos perdoa, faz isso por completo, derruba qualquer muro existente entre nós e Ele. Deus não guarda uma lista de nossos pecados, portanto, podemos temê-lo, podemos reverenciá-lo, e mesmo assim podemos falar com Ele a respeito de tudo aquilo que acontece conosco, inclusive quando nós falhamos. Quando orar, saiba que Deus não guarda nada contra você. As linhas de comunicação estão todas abertas. O perdão de Deus ao pecador é para que este pecador entenda e tenha condições de perceber o quanto este Deus é grande e temível. É como que Deus abre os olhos do cego para que ele possa enxergar com perfeição a majestade do seu Rei. Que Deus o abençoe, que possamos buscar sempre o perdão que está tão somente na mão do nosso Senhor. Esta foi mais uma meditação diária dentro do programa Voz da Libertação. Que Deus o abençoe, que Deus guarde, que Deus livre. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.